Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. Ontem eu estava lendo esse livro aqui, Dossiê da Ascensão, relendo, né? É um livro muito, muito especial, cheio de conhecimentos, assim, muito profundos, né? Sobre os quais a gente deve sempre meditar. Então eu estava relendo esse livro, estou relendo esse livro, né? E ontem me deparei com essa grande pérola aqui, que eu tô procurando internalizar e manter vivo, assim, ao máximo possível. É um livro ditado pelo mestre Serapis Bey, que é o Chohan, o dirigente do quarto raio, o raio branco, que é o raio da pureza, da purificação, e é o raio ao qual pertence a chama da ascensão, né? É o raio que nos disciplina para realizarmos a ascensão. Então, o mestre deu esse dossiê da ascensão, que é um ensinamento sobre todas as qualidades que nós precisamos desenvolver para podermos conquistar a ascensão na luz, né? E aí, no capítulo 6 ele diz o seguinte: não há nada no mundo que seja tão efetivo e eficiente em produzir as atitudes corretas, as atitudes apropriadas, que levam na direção da ascensão na luz, quanto a consciência da união do homem com Deus. Então, em outras palavras, não existe nada que seja tão... quer dizer, tô repetindo, né? Não há nada no mundo que seja tão eficiente em produzir as atitudes apropriadas e corretas que nos levam na direção da ascensão à luz, quanto à consciência da união do homem com Deus. Essas são as palavras do mestre Serapis Bey. Meu livro está em inglês, então estou traduzindo enquanto leio, assim, por isso pode ter variado um pouco as palavras, mas a ideia é essa. Então, com base nessa ideia, a ideia da união do homem com Deus, que é o que eu tenho falado em vários vídeos, né, da gente realizar a nossa presença do Eu Sou, que é o Deus individualizado dentro de nós. E é aquilo que Jesus demonstrou quando disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele estava realizando justamente essa consciência da união do homem com Deus, do homem Jesus, com o seu Cristo pessoal, Jesus Cristo, e o Pai, né, que é a presença do Eu Sou, em nome do qual ele fazia as obras. Então, por isso ele sempre falava: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Todas essas afirmações em nome do Eu Sou que ele deixou como testemunho também. Então, Jesus realizou exatamente essa atitude que está prescrita pelo mestre Serapis Bey, que é a atitude que conduz à ascensão na luz e, de fato, conquistou sua ascensão ao final da sua missão, daquela encarnação, né? Então, eu separei uma passagem do Evangelho de João, capítulo 10, em que Jesus fala sobre esse aspecto, e é uma passagem em que ele é confrontado pelos judeus, os escribas, né, aqueles que o perseguiam. Então é um jeito legal de a gente observar essa questão da união interna com Deus, da busca do caminho espiritual do Cristo interior e como isso reverbera perante a doutrina rígida, o dogma, né, a religião exterior, digamos assim, que muitas vezes se distancia do verdadeiro ensinamento do Cristo, né? Então eu peguei essa passagem como uma passagem bem ilustrativa disso, né? De como, quando estamos diante do Cristo mesmo, diante da realização do eu divino em alguma pessoa que o realizou, isso coloca à prova a nossa fé realmente, né? Porque muitas vezes temos que deixar de lado dogmas ou doutrinas que absorvemos no passado para perceber claramente a realidade do ser divino que habita aquele indivíduo, né? Então, vou começar o capítulo 10 de João. Começar pelo versículo 24. Jesus está chegando no templo, né, dos judeus, e os judeus vêm e o rodeiam, né? Versículo 24. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram-lhe: até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. E respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim.
mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará de minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. E respondeu-lhes Jesus: Muitas obras boas da parte do meu Pai eu vos tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus. E respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Então isso está no Antigo Testamento, né? Vós sois deuses. E Jesus cita a Escritura, então, para demonstrar, né? Se ele os chamou de deuses e a quem veio a palavra de Deus, se ele os chamou de deuses a quem veio a palavra de Deus, quer dizer, aos profetas, né? A Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, tu blasfemas, porque eu disse eu sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Porém, se as faço, ainda que não creiais em mim, crede nas obras, para que saibais e creiais que o Pai está em mim e eu nele. E tentaram prender ele, continuaram perseguindo, né? E a história continua. Mas aqui é bem demonstrativo, né? Jesus deixa isso bem claro quando diz: vós não sois das minhas ovelhas, né? Quer dizer, ele está claramente pontuando que esses seres não são seres crísticos, né? Não são filhos de Deus. São filhos, estão a serviço do anticristo, né? E perseguindo o Cristo, né? Obviamente. Então, às vezes a gente fala, é o anticristo, as pessoas ficam meio assustadas, desconfortáveis com essa ideia. Mas é muito claro, é uma coisa que está anticristo, né? Tem o Cristo se manifestando e uma coisa que está contrária a ele, querendo apedrejar, matar, e, enfim, né? Então é bastante evidente isso aqui, né? Nessa passagem. E Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer, aqueles que creem têm uma conexão imediata, assim, com aquela verdade que é emanada ali. E percebem, confirmam a realidade daquilo por meio do processo interior, né? Do próprio Cristo interno, né? Então, essa é a diferença entre alguém que é um filho de Deus, que tem a voz do Deus interior presente, e aqueles que não, que não tem essa vocação, não tem essa filiação, né? Digamos assim. E, então, eles perseguem o Cristo, né? E com isso eu quero deixar... Isso permanece até hoje, né? Nas igrejas, nas religiões organizadas. Quanto mais rígido for, assim, com relação às escrituras, né, mais incorre nesse perigo, assim. Então, nas igrejas evangélicas existe bastante isso, assim, as pessoas condenarem aqueles que estariam tentando se equiparar a Deus, digamos assim, né. É o mesmo discurso daquela época, né, que os judeus faziam em relação a Jesus, e que é feito ainda hoje, né, com relação àqueles que realmente buscam o caminho interno do Cristo. Durante a Idade Média foi muito feito em relação também àqueles que buscavam um caminho diferente do da Igreja Católica, né, perseguição, matavam as pessoas, queimavam as pessoas, né, sempre perseguindo aqueles que buscavam o caminho do Cristo interior, né. Então esses seres que, por mais que estejam nos cargos de poder das religiões organizadas, não são seres crísticos, né, não, estão a serviço das forças anticrísticas, né. Então a gente tem que perceber isso quando a gente estivermos nas igrejas e tal, para sabermos discernir o que é de Deus e o que não é, e não aceitarmos esse tipo de discurso, né, que nos condena eternamente a uma posição de
de filhos perdidos, de pecadores, que não temos a possibilidade de realizar aquilo que o Cristo realizou, porque ele mesmo deixou a promessa, aquilo que eu fiz, vós fareis ainda mais, porque eu vou para o Pai, né? As obras que eu fiz, vós farei ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Está registrado na Escritura. Então, como Jesus disse, assim, aquele que é o verdadeiro profeta, aquele que tem o Cristo dentro de si, nunca nega a Escritura, né? Pelo contrário, ele é capaz de citar a Escritura no verdadeiro significado da Escritura, né? Então Jesus, por exemplo, utiliza essa passagem do Antigo Testamento para comprovar, demonstrar. Tá dito, vós sois deuses. Isso é a consciência que Deus quer que nós realizemos, que é a consciência de união com Deus, né? De Deus em nós, habitando dentro do nosso tempo, né? E isso só é possível se nós realmente entrarmos nesse caminho interior, né? Enquanto o templo for algo externo ao qual as pessoas vão e muitas vezes se tornam vítimas de falsas pregações, como essas pregações de seres que perseguiriam o Cristo encarnado, as pessoas não poderão realizar o Cristo dentro de si, né? Não poderão compreender a Escritura pelo que ela realmente é, né? Porque somente o Cristo pode compreender a Escritura plenamente, né? Então, para a pessoa conseguir compreender, ler a Escritura e compreender, ela precisa realizar o Cristo dentro de si. Realizar a mente crítica, a compreensão crítica, que é algo que nem sempre está presente. Às vezes sim, às vezes não, mas nem sempre está presente nas pregações das religiões organizadas, né? Porque depende da pessoa que tá interpretando, do pastor, do padre, ou quem quer que seja, se essa pessoa realmente está trilhando esse caminho interior ou se ela está apenas num nível superficial do intelecto e da ritualística exterior, fazendo aquelas obras teoricamente em nome de Deus, mas que não está realmente realizando a união suprema com Deus dentro de si, né? E isso é um pré-requisito para se tornar verdadeiramente um profeta e um emissário da palavra de Deus, né? Sem isso, a religião fica vazia, fica diluída. Ela não é capaz de dar para as pessoas realmente a promessa verdadeira do Cristo, que é da união suprema da alma com Deus, da obtenção da vida eterna, né? Então é isso que Jesus diz: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna, e nenhuma delas se perderá, né? Nenhum deles hão de perecer. Nenhum homem os arrancará da minha mão, as arrancará das minhas mãos, né? Porque meu Pai os deu elas a mim, e Ele é maior do que todos. Nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. E por fim ele fala: eu e meu Pai somos um. Então ele é o representante, né, do Pai encarnado, por ter realizado o Cristo dentro de si, e que está dando aquilo que ele realizou, a vida eterna dentro de si, aos discípulos, aos que aprendem dele, as suas ovelhas, né? E com isso ele está dando o caminho e a percepção, o conhecimento, a luz, por meio da qual essas pessoas também poderão obter a mesma coisa que Jesus obteve, né? Ele deixou essa promessa, ele jamais quis ser visto como um ser especial que ninguém poderá alcançar a mesma estatura, né? Isso aí é uma grande falácia que circula também muito nas religiões organizadas, tá dentro dessa ideia de, pecador, Jesus, só Jesus salva e nós somos pecadores terríveis, né? Fica aquela coisa que não tem fim, né? Fica girando em falso eternamente, né? Então a gente precisa romper com isso e realizar aquilo que é o verdadeiro ensinamento do Cristo, né? Então, eu e meu Pai somos um. Ele deu a vida eterna, ele deu a promessa da vida eterna. Aquilo que eu realizei, vós também realizareis, né? E também testemunhou isso quando disse: por que me chamais bom? Bom, o único que é bom é meu Pai que está nos céus. Então ele demonstra isso também, no sentido do eu inferior ali, se as pessoas estivessem idolatrando a figura pessoal de Jesus, que é uma coisa que muitas pessoas fazem também na religião organizada, quer dizer, crê em Jesus e você está salvo, né? Fica idolatrando a figura de Jesus e não realiza o Cristo dentro de si. Aí é uma falsa religião, uma religião que não tem a essência espiritual. Então, o que é necessário fazer? Perceber a mesma coisa que Jesus falou. Não, por que me chamais bom? Bom é meu Pai. Então Jesus, que era um ser crístico, era o Cristo encarnado, ainda assim deu esse testemunho para demonstrar: não fiquem idolatrando a minha figura pessoal. Louvem ao Pai, porque esse mesmo Pai que está dentro de mim está dentro de vocês, né? Então é isso que ele quis demonstrar. E ele reafirmou isso mais ao final da sua missão, dizendo: agora eu vou para o Pai, as obras que eu fiz, as fareis ainda maiores. Porque é assim que funciona. Cada ser que ascende, cada ser que volta para o Pai, aumenta
a qualidade disponível de luz e de vitória crística para as evoluções que estão abaixo, né? Então eu vou retomar aqui o livro do Mestre Serapis Bey e terminar com uma citação que fala exatamente sobre isso. No sentido de que o próprio planeta busca ser elevado e ascender, a vitória de cada indivíduo contribui para a vitória do todo. Então é exatamente isso que eu estava falando, quando Jesus falou, né? Vou para o Pai, e vós fareis obras ainda maiores porque eu vou para o Pai. Exatamente testemunhando isso. A vitória de cada indivíduo contribui para a vitória do todo. Então, a possibilidade de obras de luz futuras, quando alguém acende, se torna ainda maior, porque existe mais luz disponível para auxílio da humanidade, né? Então, isso também foi testemunhado aqui pelo mestre Serapis Bey e por todos os mestres, né? Todos aqueles que realizaram o Cristo, todos aqueles que têm a verdadeira compreensão do que é o caminho espiritual do Cristo, né? Que é esse caminho que é dado pela fraternidade aqui também, pelos mensageiros. E com isso a gente consegue realmente compreender o que são essas escrituras, né? E sair dessa compreensão superficial da religião externa, muitas vezes apegada a falsos dogmas, como a idolatria da figura de Jesus, a ideia de pecadores, né? E que são justamente esses que se infiltraram nos cargos de poder da igreja, seres anticrísticos, que quiseram realmente implantar essas ideias para manter as pessoas escravizadas. E aí essas próprias pessoas são capazes de perseguir o Cristo quando alguém vira e fala: eu sou o Filho de Deus, eu sou a verdade, eu sou a vida, que é um direito divino da nossa filiação. E os seres anticrísticos querem negar esse nosso direito a nós mesmos e nos manter escravizados a esses falsos dogmas, né? Como a ideia de, essa pessoa está querendo se equiparar a Deus, quem que ele acha que é? Isso é exatamente o discurso do anticristo, né? Daquele que caiu, esse sim, caiu por querer se equiparar a Deus. Lúcifer, todas as suas legiões caíram por quererem se equiparar a Deus, por não se curvarem ao Cristo encarnado. E estão fazendo isso até hoje, né? Então, os seres ali que questionavam Jesus, no momento que ele demonstra que ele é o Cristo, eles não se curvam, eles continuam querendo apedrejá-lo e matá-lo. Então, esse orgulho, esse querer se equiparar a Deus, querer ser maior que Deus, na verdade está presente neles, e não naqueles que eles acusam, né? Da mesma forma que é testemunhado no Apocalipse. Já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusava de dia e de noite. É exatamente esse padrão, né, dos seres anticrísticos que está ali, acusando o Cristo, né, acusando os irmãos. Acusando daquilo que é a própria falta, né, o próprio defeito, o próprio erro. A característica da acusação é sempre essa, a gente sempre acusa o outro daquilo que nós temos como um erro, um pecado, né. Então, por isso Jesus falou: não julgueis para que não sejais julgados, porque aquele que não tem, que não acusa o irmão, vai passar a olhar então para os seus próprios defeitos, para as suas próprias questões, se purificar e buscar então a reunião com Deus. Então, o propósito desse vídeo que eu fiz hoje é trazer essa ideia justamente do mestre Serapis Bey de união com Deus. Nada é mais efetivo para que nós possamos obter a nossa ascensão com a luz do que realizar a consciência de união com Deus no processo interior, né? Dentro de nós temos a fagulha divina, né? Ou a presença do Eu Sou. Temos o Cristo pessoal, que é o nosso grande mediador, nosso grande professor e instrutor, que é aquilo que Jesus Cristo também demonstrou ao encarnar esse Cristo, né? E demonstrar seus ensinamentos. Então devemos cultivar essa consciência de união com Deus, descartar todos os falsos dogmas que nos negariam essa possibilidade, e com isso estaríamos realmente absorvendo os padrões perfeitos e a atitude necessária para que possamos obter a ascensão na luz e a vida eterna, né? Tal qual Jesus obteve e todos os mestres ascensos obtiveram. Então é isso, que Deus abençoe a todos, que possamos ter sempre alegria na união com Deus, disposição sempre de nos trabalhar, nos purificar e sustentar essa imagem do nosso verdadeiro ser, do nosso eu divino, em união com Deus, o Deus que nos habita e que habita tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que faz parte da vida eterna, né, de Deus, do Espírito vivo de Deus que se manifesta. Deus abençoe e até o próximo vídeo.